Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em movimento. No Viver Mais de hoje, vamos tomar um café com a fisioterapeuta dermatofuncional Thalita Bessa. Será que é possível manter a pele sempre saudável? Oi, Ian. Hoje nós vamos dar muitas dicas aqui de como manter a pele saudável aqui no programa Viver Mais. Vamos conversar também com o médico Dover Frota. Ele vai falar sobre infecções intestinais. Então, a doença inflamatória intestinal, o diagnóstico parte da exclusão dessas outras doenças, como a intolerância, doença celíaca, e aí a gente vai mais a fundo. E para dar mais leveza aqui ao programa de hoje, tem as dicas de filme da Larissa Bello. É isso aí, Ian. E o filme de hoje vai falar sobre bondade. Daqui a pouco eu conto mais um pouquinho. O Viver Mais está no ar. Vamos tomar esse café juntos? E o Viver Mais começa a gente recebendo aqui Thalita Bessa. Seja bem-vinda ao Viver Mais, um brinde à vida. Como eu disse, a Thalita é fisioterapeuta dermatofuncional. Isso. E nós vamos falar exatamente sobre a pele, né, Thalita? Exatamente. A partir de que momento a gente começa a sentir que a pele já não é mais a mesma? A literatura diz algumas coisas, mas a gente percebe na prática algumas outras, né? A partir dos 25 anos, a gente já começa a ter sinais de envelhecimento, mesmo que não tão visíveis ainda, mas a pele ela já começa a perder algumas estruturas, algumas funções importantes da pele. Então, sempre que a gente pensa em uma pele saudável, a gente sempre tem que ficar atento, principalmente aos sinais da hidratação, a fotoproteção solar, alguns ativos que são importantes, alguns cuidados que a gente tem que estar tomando desde que a gente é jovem para evitar que esses problemas eles comecem a aparecer no futuro, né? Bom, você disse aí, a partir dos 25 anos começam as sinalizações, né? Exatamente. Que sinalizações são essas? Principalmente o aparecimento de manchas. Com 25 anos já tem mancha, 25 anos, Thalita? acredite, tem adolescentes que não têm cuidados com a pele como adultos têm. Então, algumas vezes a gente recebe em consultório jovens com peles com características mais enrugadas e envelhecidas do que pessoas próximas de 40 anos que tiveram cuidados frequentes durante a vida inteira. Né? Porque, na verdade, o envelhecimento, ele acontece de uma forma cronológica, todo mundo vai envelhecer, mas dependendo dos cuidados, a gente consegue fazer com que esse envelhecimento ele seja de uma forma extremamente natural e saudável, né? E não tão visível, porque as manchas senil, não é? As pessoas com mais de 50 anos já começam Exatamente. É possível? A grande pergunta é possível, como você disse, envelhecer todos vamos, mas é possível amenizar as manchas, aquela pele seca? Exatamente. Como é que a gente faz, Thalita? Dá a Com receita aí pra certeza. gente. Primeira coisa que a gente tem que entender é que o nosso envelhecimento ele acontece principalmente por conta de um fator que é o nosso estresse oxidativo. Ou seja, Estresse oxidativo, que exatamente. Já ouviu falar em radicais livres? Mais ou menos, é bom que você explique. Pronto, exatamente. Então, a presença dos radicais livres no nosso corpo, ele acontece o tempo inteiro. Só que, muitas vezes, esses radicais livres, eles acabam se acumulando de uma forma bastante grande e ele não consegue ser rebatido de uma forma natural. Ou seja, algumas moléculas, elas entram numa cascata de degradação, né? De onde vem essas moléculas? Como assim? Ela é de Entendi. acordo por são diversos mecanismos fisiológicos que vão acontecendo e também o sol, alguns agentes de estresse, né, que vem de fora para dentro. Então, Thalita, você falou em radicais livres. Onde é que a gente percebe isso e como colocar uma barreira para que não chegue até a gente? Exatamente. Então, essas moléculas, elas estão presentes o tempo todo no nosso organismo, porque a gente tem funções que vão o tempo todo renovando as nossas células, renovando as nossas funções. E a gente não pode deixar com que essas moléculas, elas se exacerbem de uma forma a entrar numa degradação maior do que o reparo.
né? E aí alguns componentes que a gente tem muito presente no vinho, né, no resveratrol, a própria vitamina C, o fato da gente estar bebendo bastante água, protegendo muito do sol, que são os nossos agentes externos, a gente acaba diminuindo bastante a presença desses radicais livres. E aí a gente consegue entrar no estágio de renovação, né, e de manutenção desse nosso corpo, dessas nossas funções de uma forma mais gradual. E aí esse envelhecimento ele acaba sendo rebatido e não ficando tão presente de uma forma, né, tão imediata. Mas tem gente que diz muito assim, a questão da genética influencia muito. Exatamente. Né? Tem gente que usa os melhores cremes, segue essas orientações que você está dizendo com relação a vinho e outros alimentos, mas a pele envelhece com muita visibilidade. Exatamente. E nesse caso, Thalita, como é que a gente faz? Quem uma... não tem esse privilégio de uma genética. Exatamente. Uma genética boa, sem cuidados, ela também vai sofrer e ela vai envelhecer da mesma forma, né? A gente observa muitas vezes a pele, por exemplo, dos nossos avós, né? Muitas vezes eu entro exatamente nesse consenso, explicando, inclusive para as minhas pacientes, que antigamente, apesar de não ter tantos recursos como a gente tem hoje, principalmente de proteção, né? Mas a nossa alimentação, ela mudou muito de conformidade. Muito. Né? E a gente sabe que hoje os hábitos... muito enlatado, né? Exatamente, enlatados, conservantes, tudo isso, de certa forma, eles acabam trazendo prejuízos. Por isso que na nossa geração, apesar da gente ter acesso a muito mais tecnologia, mas se as pessoas elas não tiverem o hábito, né, de estar cuidando dessa pele, principalmente de dentro para fora, que aí a gente ressalta muito a questão da hidratação dos alimentos mais naturais, né, de estar melhorando um pouco essa questão, não tem genética que dê jeito, viu? No próximo bloco, então, a gente recebe o Dr. Dover Frota para falar sobre as doenças inflamatórias intestinais e depois retoma a nossa conversa aqui com a Thalita Bessa sobre os cuidados com a pele. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em movimento. 3224-0909